este é o lugar do meu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus pobres, vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos exultarão. Ali farei brotar a força de Davi, e prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os meus inimigos de confusão, mas a coroa sobre a cabeça dele resplandecerá. Cara, que salmo! Vamos orar um pouquinho? Estenda as mãos para cá. Peço agora ao Espírito Santo que me use nessa noite, que tenha misericórdia na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu falo agora contigo, ó Deus, e coloco diante do Senhor, Pai, e peço a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha se resplandecer nesse lugar. Deus, fala com cada um de nós nessa noite. Usa minha vida, Senhor Deus, nesse momento, Pai, que eu te peço agora. Tem misericórdia, Pai, de cada um de nós, Senhor Deus, se revela a nós nessa noite, ó poderoso de Jacó. Se manifesta aqui, Deus. Usa os meus lábios, Pai, para que todos nós possamos sair daqui edificados pela Tua palavra. Ó Deus, que não seja, Pai, eu aqui ministrando, mas que seja o Teu Espírito Santo falando, Pai, com cada um de nós, Senhor Deus, com a Tua igreja. Eu me entrego agora em Tuas mãos, Senhor, totalmente dependente de Ti, Pai, para ministrar essa poderosa palavra. Poderosa, ó Deus, porque ela tem poder, Pai, de nos vivificar, de nos purificar, de nos endireitar, de nos consertar, de nos aprumar, de nos direcionar, Pai. Então, Deus, que nós possamos ouvir a Tua mensagem nessa noite e acolhê-la, Pai, nos nossos corações. Trata, Senhor Deus, de cada um de nós. Nos leva, Senhor Deus, de volta, Pai, para a Tua casa. Nos leva, Senhor Deus, de volta para a Tua morada. Nos leva, Senhor Deus, de volta ao encontro contigo, ó Senhor. É o que eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, esse salmo que ninguém sabe ao certo por quem escreveu, nós estamos no 13º degrau, só faltam mais dois degraus. Esse aqui, acho que dos degraus, assim, em termos de quantidade de versículo, é o maior, né? São 17, eu não parei para contar, mas pelo que eu estou vendo aqui, se eu voltar um pouquinho, ele é o maior deles. É um cântico de degraus, que muitos atribuem como se fosse Salomão escrevendo. Não se sabe ao certo, mas se tem como consenso, Salomão escreveu esse salmo. Por quê, pastor? Porque ele vai se dirigindo ao que o pai dele, Davi, falou. Então parece que ele está repetindo o que ele ouviu do próprio pai, agora ele está colocando diante de Deus algo que o pai está aqui falando, algo que o pai dele falou com o próprio Senhor, e ele está trazendo à memória isso. Isso é muito importante. E Deus me ministrava ao meu coração acerca desse início aqui. Lembra-te, ó Senhor, de Davi. E quando Salomão fala isso, lembra-te, Senhor, de Davi, Salomão está falando assim: Senhor, lembra do meu passado, lembra daquele que me antecedeu, lembra daquele que veio antes de mim, lembra daquilo que aconteceu antes de mim, lembra daquilo que aconteceu em outro tempo. Lembra-te, ó Senhor, de como era aquele tempo. Lembra-te, ó Senhor, daquilo que foi feito. Ei, tem muitas promessas que a gente herda, que a gente carrega, que foram feitas aos nossos pais. Assim como muitas vezes uma maldição hereditária ou aquela questão que vinha familiarmente, aquele ciclo de autossabotagem de família e que é quebrado, mas se é passado de geração por geração, Deus fala que Ele visitaria a maldade
até a terceira e quarta geração, mas também Deus também falou que até a 10ª geração Ele visitaria com bênçãos. Tem alguém que pode dar glória por causa disso? Pastor, mas meus pais não fizeram um bom plantio. Dá um toque na mão do seu irmão e fala assim, mas tu está fazendo. Você já parou para pensar no... Só que aqui ele tem um certo respaldo, mas você também tem um passado. Seus pais podem não terem feito grandes coisas, mas você já vem há anos e anos e anos e anos fazendo. E muitas coisas que você está colhendo hoje é porque você plantou outrora, porque você plantou em algum momento. O que acontece é que muitas vezes a gente vai semeando e esquece muitas vezes de parar um pouco e de colher. Tem gente que vai num ativismo tão grande que só quer semear, que só quer semear. Ei, Salomão escreveu que há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Aqui na terra tem tempo para tudo. Tempo para você semear, tempo para você colher, tempo para trabalhar, tempo para brincar. Brincar, pastor, é lazer. Fala para o seu irmão assim, há muito tempo que eu não sei o que é isso. Se você não sabe, né? Talvez você tenha parado para você poder viver um momento de lazer de verdade. Você está entendendo? Então, aqui está falando de algo do passado. Lembra-te, ó Senhor, de Davi, de todas as suas aflições. Ele está falando assim, lembra-te, Senhor Deus, das lutas que teu filho Davi passou, das aflições, das angústias, de como ele lutou contra isso tudo. É como se eu e você falássemos, lembra, Senhor Deus, do que eu passei na minha vida toda, lembra das aflições, das lutas, dos açoites, dos embates, das calúnias, das maledicências, das confusões, lembra de tudo que eu passei, lembra disso tudo, Senhor Deus, e lembra de como eu reagi diante disso tudo. Ei, eu quero que você agora pare um pouquinho, olhe para tudo que você passou nesses últimos 3, 4, 5 anos e olhe para quantas lutas que você passou, para quantos embates que você achou que fosse sucumbir e que você hoje pode dizer assim, Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me conduziu o Senhor. Quantas vezes você e eu achamos que queríamos parar, queríamos sucumbir, que não teria mais escapatória, que não teria mais saída, mas Deus te trouxe até aqui, Deus te conduziu até aqui. Então você pode dizer, Senhor, lembra-te de Davi, lembra do meu passado, ó Deus, e das minhas aflições, e eu estou até hoje aqui, Deus, eu sou grato a Ti. Aleluia! Glória a Deus! Porque nós estamos aqui hoje, ei, 13 degraus, quando nós olhamos o primeiro degrau, quando Deus colocou no coração dessa juventude de fazer 15 degraus, a gente falou assim, caramba, são 15, ei, já foram 13, fala para os irmãos, já foram 13. Só faltam 2, eu já estou com saudade dos degraus, e é muito bacana isso, porque a gente já está sabendo até o que vai ser pregado, o que vai ser ministrado. Aí eu estava pensando assim, depois quando acabar isso aqui, tudo bem que na hora que a gente quer pregar uma outra mensagem, na hora que Deus move um negócio e tal, a gente fica assim, mas tem um degrau, é porque é necessário subir, tem coisa que você vai subindo na vida e que você só vai acontecer, ei, tem coisa que só vai acontecer quando você chegar no último degrau. Mas lembra de quem era você no primeiro degrau? Lembra de quanto que você subiu, quanto que você cresceu. Lembra de quantas aflições foi degrau por degrau. Lembra de quantas sextas-feiras você não conseguiu vir. E talvez por alguma luta, por algum embate. Mas hoje você está aqui. Hoje você está aqui vendo isso tudo. E aí, só que o que Deus quer tratar comigo e com você nessa noite é da gente lembrar daquilo que passou, olhar daquilo que passou e não ficar vivendo daquilo que passou. Ei, é olhar para frente agora, é buscar acertar, buscar ajustar as coisas, porque o que aconteceu aqui, quando o salmista está falando, ele jurou e fez votos ao poderoso de Jacó. Que votos foram esses? Eu não terei descanso, não sossegarei, não irei parar,
não irei descansar, não irei retroceder, não irei desistir, não irei esmorecer. Eu vou até o fim, até conseguir uma morada para o Senhor. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? Você não vai desistir até encontrar a morada para Deus no coração da sua vida, dentro da sua vida, nas causas da sua vida, na sua peleja, no seu embate, os sonhos que você tem, os projetos que você tem, o desejo que você tem, o anseio que você tem. O salmista me mostra assim, ó, meu anseio, a minha vontade pela presença, por Deus é tão grande que eu não vou sossegar enquanto eu não fizer. Deus, pare e fica aqui. Naquela época, Davi estava procurando uma morada para Deus, um lugar de descanso. Só que hoje, nós somos templo do Espírito Santo. Mas eu falei semana passada que o Espírito Santo está em muitos crentes, mas não está sobre todos os crentes. E muitas vezes nós somos moradas do Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo, mas a Bíblia vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo. E quando eu estou com ele dentro de mim, muitas vezes eu entristeço ele, o Espírito Santo fala assim, ei. E a Bíblia também vai dizer que muitas vezes a gente pega lá a casa lá, adorna a casa, limpa a casa, expulsa os demônios que estão, limpa tudinho, bota certinho, depois a gente expulsa o Espírito Santo dali, fica com aquela casa vazia, e o que acontece? Você sabe, fica 8 vezes pior, porque vem aquele que estava e vem mais 7, não fica 7 vezes pior, fica 8 vezes pior. Então, o desejo que a gente precisa ter nesse 13º degrau é o seguinte, porque muitas vezes a gente vai chegando perto do fim, vai chegando perto de conquistar algo, vai chegando perto de algum objetivo, a gente vai falando assim, já estou chegando, agora eu vou no meu embalo, agora eu vou na minha força, agora eu vou no meu jeito, a coisa vai acontecer. Enquanto Deus está falando assim, ei, agora que é tempo de você vigiar mais ainda e querer ardentemente, e querer veementemente colocar mais força, mais dedicação, mais desejo, mais anseio. Porque é nessa hora que a gente vai desistindo, e Davi estava aqui falando assim, eu não vou sossegar, eu não vou parar. Não tem aquele louvor? Eu não vou parar, guardarei, né? Como é que é? Gastarei minha vida, eu não vou parar, gastarei minha vida aos teus pés. Eu tenho um fogo que não me dá descanso. Eu não tenho, tá vendo? Quando eu tenho um amor pelo Senhor, eu quero isso o tempo todo, eu não tenho descanso. O crente não tem nem descanso para poder pecar. Na hora que vai pecar, você vai falar assim, ei rapaz, ei, você, ai, Deus, você não quer fechar os olhos agora não, rapidinho? Você não quer tapar os ouvidos não, Senhor? Não tem descanso para poder nem pecar, por quê? Porque tem um fogo cerrado no peito que não dá descanso, que está ali aceso, como brasa viva, como algo que está aceso ali na gente o tempo todo, e a gente precisa manter isso o quê? Aceso. Precisa manter essa chama acesa, eu preciso manter isso o tempo todo. Por quê? Porque senão, desse fogo cerrado, esse fogo, e que eu quero gastar, que eu não vou parar, daqui a pouco começa assim, eu vou dar uma paradinha, num segundinho, numa sexta-feira, sexta que vem eu tô aí, e essa semana eu vou ficar de bobeira. E aí nessa, você fica de bobeira, e aí Satanás te dá uma rasteira e você perde a sua bênção inteira. Você está entendendo? Eu preciso entender de que eu não tenho como desistir, eu preciso desenvolver isso no meu coração. Essa unção de não desistir, de batalhar, de entender. Ei gente, tem uma frase que é muito forte. Se você quiser anotar no seu coração, vou falar igual o pastor Marco agora, se você quiser anotar no seu coração agora, gravar isso, só acaba quando termina.
Fala, você é forte, fala, você é forte. Você é uau. Mas é verdade, é porque é tão óbvio. Mas só que só acaba quando termina. Ei, só pode acabar isso aqui quando terminar. Quando vai terminar? Quando Jesus voltar. Vai terminar isso aqui e começa uma nova história. Mas eu tenho que continuar o quê? O tempo todo buscando ao Senhor, querendo ao Senhor. Só que Davi está aqui falando, eu não vou sossegar, eu não entrarei em casa. Davi está falando assim, eu não vou ter descanso nem no meu lar, eu não vou entrar em casa, eu não vou fechar os meus olhos, eu não vou ter um momento de descanso sequer, enquanto eu não fizer o Senhor sossegar na morada, e na morada hoje em dia que chama-se eu. Eu não vou sossegar, eu não vou descansar enquanto Deus não for o centro da minha vida. Eu não vou sossegar, eu não vou descansar, eu não vou parar, eu não vou olhar para outra coisa a não ser quando Deus tomar conta de todo o meu ser. E eu preciso entender isso. Aí ele vem aqui dizendo no versículo 6, ouvimos falar, diga ouvimos falar. Ouvimos falar dela em Efrata, mas a encontramos no campo de Jaar. Esse campo de Jaar é Kiriat Jearim, é onde a arca ficou durante 20 anos na casa de Obed-Edom. Ou seja, eles ouviram falar que estava em um lugar, mas encontraram em outro. Lembra de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus quer tirar você de só ouvir, de ouvir experiências dos outros e viver as suas experiências. Hoje você vai viver experiências aqui, hoje o Espírito Santo vai vir sobre você hoje, nessa noite você vai viver experiência aqui, você vai voltar para casa, você vai ter um encontro com o Senhor nessa noite. Deus quer reencontrar você na casa dele, Deus quer pegar você e colocar e falar, ei, você minha casa, eu quero ter um encontro dentro de você, eu e você. Às vezes a gente se perde na gente mesmo, a gente se desconhece e esquecemos de que o Espírito Santo habita em nós. A gente ouve falar tantas coisas, Deus faz isso aqui, Deus faz milagre, Deus fez isso, aquilo, outro, Deus fez, ei, o Deus que fez em tantas vidas, por que Ele não pode fazer através na minha e na sua vida? Diga para o seu irmão assim, eu estou contigo nessa. Você está entendendo? Por que a gente ouve tanto falar, tantas pessoas falarem tantas coisas? Diz eu vi um vídeo de um jovem, me chamou muita atenção. Não sei se vocês devem conhecer, eu não conhecia. Alguma coisa, Nick alguma coisa. Quem é o nome? Acho que é esse aí. Gostei dele. E ele contando algo, ele estava contando que ele estava num lugar, eu peguei uma parte do vídeo, ele estava num lugar e de repente estava ali, e aí Deus falou com ele assim, porta de incêndio. Alguém já viu esse vídeo contando isso? Porta de incêndio. Ele olhou, porta de incêndio, legal, vai ser um lugar de saída e tal, não sei o que, daqui a pouco Deus falou assim, aí ele pensando, porta de incêndio, daqui a pouco ele olhou e viu a porta de incêndio, ele falou assim, vai lá. Aí ele foi, nisso que ele foi ele mais um cara. Quando ele entrou na porta ali, era um galpão, e que ele entrou naquela porta e subiu a escada, que ele ouviu um barulho lá em cima, tinham 2 jovens fumando maconha e rolando um culto jovem. E nesse culto, muitos jovens estavam entregando drogas, entregando bebida, entregando não sei o que lá. Ele até conta que ele falou, se eu chamasse a polícia, ele estava ali pegando e tinha que enterrar aquilo tudo. Ele falou, como é que eu ia chamar a polícia e falar assim, olha, está tendo um culto aqui, eu tenho tantos quilos de droga, tem tanta bebida, tem não sei o que lá, vem aqui buscar. E um monte de jovem reunido. Ia dar o quê? Ia achar que era boate. Isso que ele sobe, ele vê esses 2 jovens, ele chega para o jovem e fala assim, e aí? O jovem fala assim, qual é? E aí ele vai ali falar com eles, e aí eu queria pregar Jesus para vocês. E o jovem fala assim, Aí ele fica naquela ali, tipo, olhando para o jovem e daqui a pouco ele olha para o pé do jovem e fala assim, o que houve aí, mano? Aí o cara vai, conta uma língua lá e tal, ele falou assim, eu interpretei a língua de qual é, mano, não sei o que, não, isso aqui. Ele falou assim, então, o cara teve um estiramento, o cara torceu o pé e não conseguia se mexer. Aí ele falou assim, ele virou para o jovem e falou assim, levanta e anda. Foi algo assim.
Aí o cara levantou, correu, desceu a escada, subiu a escada, desceu a escada, subiu a escada, e não tinha nada. O cara falou, hã? Aí ele falou, estou curado. Aí o outro, quando viu isso, ainda meio chapado ainda, virou para ele e falou assim, pô, estou com uma dor nas costas. Aí ele falou assim, eu vou orar por você. Quando ele botou a mão, o cara falou assim, começou a se mexer. Aí ele falou, mas eu nem orei. Ele falou assim, não, quando você encostou em mim, eu senti um choque passando por dentro de mim, e eu já estou curado, eu quero conhecer esse Jesus, como é que faz, e eu quero tudo, eu quero saber dele, eu quero, ei! Isso está sobre a sua vida também. Isso está sobre a minha vida e sobre a sua vida também. Jesus deu a comissão, não foi para algum, foi para todos. Obras maiores vocês podem fazer. Vocês podem chegar em casa hoje e declarar a casa de vocês curada, a casa de vocês sarada. Vocês podem declarar um ambiente novo, um ambiente profético, tudo novo, tudo certo, tudo diferente. Começa a declarar, começa a trazer a existência isso tudo. Começa a fazer coisas através da sua vida e entendendo que Deus está sobre a sua vida, que você é morada do Espírito Santo, que Ele habita em você também. Para de ficar vivendo experiência dos outros, só ouvindo. Davi estava ali, olha, nós ouvimos que estava lá em Efrata, mas nós encontramos. Deus quer te encontrar nessa noite. Deus quer que você o encontre nessa noite. Deus quer ter um encontro contigo nessa noite. Você pode de repente estar ouvindo falar muitas coisas, mas você está disposto a buscá-lo de todo o seu coração. Porque o que Davi está aqui falando, eu não vou sossegar enquanto eu não te encontrar. Eu não vou sossegar enquanto o Senhor não habitar plenamente dentro de mim. Você está entendendo? Para de ficar querendo só ouvir, só tendo experiências dos outros, achando que não pode acontecer com você. Coloca a mão no ombro do seu irmão agora. Vamos fazer algo profético. Coloca aí, Davi, o ombro na ombro de Luana aí. Declara sobre a vida do seu irmão agora. Toda sorte de bênção, declara cura, declara restauração, declara presença, declara isso tudo, mas declara mesmo. Tira esse momento agora, declara, traz à existência isso. Traz a existência e fala assim, você é morada do Espírito Santo, você é templo de Deus, você é abençoado. Declara isso agora, declara, profetiza novas bênçãos, novas histórias, novos patamares, um novo relacionamento com Deus. Profetiza isso tudo, declara um tempo novo, declara que estão falidas todas as obras de Satanás que tentaram até hoje parar você. Declara, já ficou para trás, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, tem coisas novas, coisas grandes, coisas firmes para poder acontecerem na minha vida e na sua vida. Declara. Mandaracandarabás, Racantaribandoe mandarai, Racantalabasuri mandaracantalabandai. Tem coisas novas, coisas grandes, firmes para vocês viverem, plenitude, coisas grandiosas no Senhor, cura, restauração, um novo emprego, uma nova família, uma família abençoada, uma família estruturada. Tem promessas que estavam retidas, que estão sendo liberadas hoje, nessa noite, em nome de Jesus. Então somente busca o Senhor. E aí ele fala que entremos na sua morada, prostremos ante o estrado dos seus pés. Você está disposto a se prostrar nessa noite diante de Deus? De entregar tudo para Ele e falar, Senhor, para Ti eu entrego tudo. É noite de rendição, é noite de você se entregar, é noite de você falar assim, Deus, olha, para Ti eu entrego tudo.
Eu poderia parar a pregação aqui e deixar a gente se entregar tão somente ao Senhor. Mas Deus é tão bom que tem promessas. Tem partes que a gente precisa entender que Deus, Ele faz, Ele quer fazer, Ele ama fazer. Poderia parar só até aqui, você já iria entender, você iria se prostrar. Eu vou te dar a chance disso, mas você precisa entender de que há uma bênção sobre a sua vida e que se você seguir aquilo que Deus está falando, seguir aquela receita que Deus está falando comigo e com você nessa noite, fala para o seu irmão assim, não tem como dar errado. Quantas vezes eu e você começamos a fazer alguma coisa, seguindo o princípio de Deus, aí no meio do caminho parece que está dando errado. Eu falei, não estou entendendo nada. Eu acho muito bonito a arte da culinária. Porque você junta um ingrediente com o outro, faz um troço muito esquisito. Fica um troço feio. O bolo sem ir para o forno fica um troço feio, horroroso, sem sabor, sem um gosto bacana. Aí tem que ser aquecido pelo fogo para poder ter um sabor e uma forma digna de ser provada. Muitas vezes somos nós assim, Deus, a gente vai colocando ingredientes, não tem o menor sentido, não tem a menor noção, e até a ordem dos ingredientes é importante. A ordem com que a gente coloca as coisas na vida da gente, que a gente faz, tem total importância e relevância. E aí aqui, ele vem dizendo depois, na questão da bênção, ele fala assim, o Senhor jurou a Davi com verdade, e não se desviará dela, ou seja, aquilo que Deus falou, Deus não vai se desviar. Se Deus te prometeu, se Deus falou, Ele vai cumprir aquilo ali. As promessas de Deus se cumprirão na sua vida, queira Satanás, não queira, o bacalhau bandeira, mas vai se cumprir. As coisas vão acontecer. Agora, o que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Qual a minha parte? Deus libera a promessa, Deus libera a bênção, Deus libera aquilo que vai acontecer. Ele fala assim, olha, eu tenho essa promessa sobre a sua vida, eu quero liberar isso sobre a sua vida. Só que aí ele fala assim, mas só preciso que você, as condicionais de Deus. Aí ele fala aqui, se os teus filhos, ele fala primeiro aqui, do fruto das tuas entranhas, porei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança, e os meus estatutos que eu lhes ensinei, também os teus filhos se assentarão. Deus está fazendo promessa para mim, para você, para os nossos filhos e para os nossos netos. Deus já está aqui prometendo, liberando bênção para a tua segunda geração. E você, eu vou falar igual o pastor Marco, você não levantou a mão para receber, perdeu a chance de dar um glória, eu vou voltar. Deus está aqui nessa noite liberando bênção sobre a sua vida, sobre a vida dos teus filhos e sobre a vida dos filhos dos teus filhos, e você ainda não recebeu isso. Se você seguir a minha aliança, não romper com a minha aliança, seguir os meus estatutos, o que é isso, pastor? Se eu me mantiver nos princípios de Deus, o que às vezes parece ser muito difícil, parece ser complicado, e diante de tantos acontecimentos aí fora, muitas vezes parece complicado, mas se eu me mantiver firme naquilo que Deus tem para mim, no final vai dar tudo certo. Se não deu certo é porque não chegou no final ainda. Você está entendendo? Que eu preciso continuar caminhando, perseverando, é como se você fosse fazer uma receita que você nunca fez na sua vida e que você pega lá daquele caderninho lá de algum nutri da vida e você começa a adicionar aquilo ali, você fala assim, não estou vendo sentido nenhum, e daqui a pouco quando termina aquela receita você fala, uau, que coisa bonita, uau, que coisa saborosa. Ei, é o que Deus está falando comigo e com você. Só que se eu mantiver a aliança no Senhor, Deus está falando assim, eu vou visitar a sua descendência e a descendência da sua descendência.
E ele fala aqui, porque o Senhor escolheu a Sião. E é muito interessante isso aqui. Sião é um monte que fica em Jerusalém. E quando você vai olhar Isaías no capítulo 2, vai dizer que a lei saiu de Sião. Mas espera aí, pastor, a lei saiu de Sião? Isaías capítulo 2 diz que a lei saiu de Sião e a palavra dele, mas não, Deus não entregou a Moisés no Monte Sinai a lei? E o que Isaías fala do Monte Sião? Porque foi onde o Monte Sião Deus escolheu para poder se revelar a mim e a você, na graça dele, através do Filho dele, Jesus. Deus agora troca e fala assim, ei, Jesus veio e cumpriu a lei. Estava conversando com a Luana, foi quarta-feira, não foi, filho? Quando Jesus fala, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Você sabe o que Jesus falou quando ele falou isso? Ele falou que nele está todo o cumprimento da lei. Ele só não cumpriu a lei, eu não pequei, está tudo certo, e agora eu e você precisamos cumprir a lei. Não, ele falou assim, olha, se você estiver em mim, a lei já está em mim cumprida. Tudo que a lei apontava era para um sacrifício, o sacrifício que perdoava os pecados. Agora Jesus, ele faz o que? Ele cumpriu tudo. Ele foi a oferta passiva que se ofereceu, que se entregou, e já não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado, já está tudo pago. A lei toda se cumpriu nele. Quando eu estou nele, a lei está se cumprindo também. Ei, toda a lei se cumpriu em Jesus. Então agora a lei e a palavra procedem do Monte Sião. Esse Monte Sião foi onde Jesus se reuniu com os seus discípulos na ceia, antes dele ir para a cruz do Calvário. E foi para onde ele mandou os discípulos depois, no tabernáculo dali, os discípulos se reunirem. Quando os discípulos se reuniram no Pentecoste, fala para o seu irmão assim, está tudo em Sião. E o Salmo 125 diz que os montes, nós somos como os montes de Sião, que não mas permanecem. A palavra de Deus jamais passará, mas permanece para sempre. Aleluia! A presença de Deus na minha vida, na sua vida, nós somos os inabaláveis, porque nós estamos no monte de Sião. Aqueles que estão em Sião permanecem para sempre. Quando você estiver em Cristo, você permanece para sempre. Você não é abalado, você fica ali. As coisas acontecem, só que você está ali firmado numa rocha, firmado em Cristo, alicerçado, podendo se mover, podendo se manter de pé, podendo estar falando assim, ei, a coisa não está boa, mas eu estou em Cristo, e em Cristo as coisas velhas se passaram e tudo se faz novo a cada dia. E eu preciso entender isso, eu preciso ter esse entendimento, eu preciso ter esse discernimento para poder viver melhor a minha vida, porque senão eu não consigo. Eu preciso entender de que Deus escolheu Sião, Deus escolheu Jesus, Deus escolheu fazer habitação naquele lugar, Deus escolheu habitar em você. E quando Deus escolhe você, e você permite que Ele more em você, e você se torna Sião, se torna inabalável, olha agora o que acontece com você. Você está preparado para poder correr esse risco? Sim ou não? Porque o Senhor escolheu a Sião e desejou-a para a sua habitação, dizendo: este é o lugar do meu repouso. Deus quer repousar no seu coração. Deus quer repousar dentro de você. Ele quer fazer repouso em você. Ele quer fazer morada em você. Ele quer ficar sossegado em você. Só que o que acontece com a gente acolhe Deus, e tem hora que a gente expulsa Ele de casa. Tem hora que a gente acolhe Ele, tem hora que a gente expulsa Ele de casa. Deus fala assim: ei filho, ei filha, eu quero morar em você, eu quero habitar em você, eu quero estar o tempo todo em você, eu quero estar ali junto com você, dia após dia, de tarde, de noite, o tempo todo. E aí Ele fala aqui: este é o lugar para o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois a desejei.
Deus desejou você, Deus escolheu você, Deus te ama, Ele deseja e anseia por estar com você. Eu não sei se você consegue entender isso. Aquele que criou o universo, aquele que fez tudo que há, Ele olha para você e fala: eu desejo você, eu anseio por você, eu almejo você, eu quero você, eu te criei para mim, eu te criei para você viver para mim, e eu te criei para viver em comunhão contigo desde agora e para todo sempre. Eu gerei você, eu formei você, e eu quero habitar com você, eu quero ter comunhão contigo todos os dias, eu quero te visitar todos os dias, eu quero conversar com você todos os dias, eu quero bater papo com você todos os dias, eu quero me relacionar com você todos os dias, eu não quero te desamparar, eu não quero deixar você, eu não te desampararei, eu não te deixarei, eu estarei com você, habitarei com você para todo sempre, você será minha morada, nós seremos um só. Aleluia! Abençoarei abundantemente o seu mantimento. Quando Deus é sua morada, quando você faz Deus de morada, quando você bota Ele para Ele morar em você, Deus fala assim: abençoarei abundantemente o teu mantimento, eu te manterei. Não importa o momento de fome, de escassez, eu vou, dentro de você tem recurso para saciar qualquer fome que há no mundo. Dentro de você há toda a saciabilidade de você entender de que se você buscar no Senhor, tá tudo, todos os recursos estão ali dentro. Pastor, não dá conta não, dá. Moisés passou 40 dias sem comer e sem beber. Deus era a porção dele. Deus era o sustento dele. Se com um homem aconteceu isso porque Deus quis, Deus pode escolher você e fazer a mesma coisa. Deus é a tua porção. Não temas quando você pensa que te falta algo, porque quando você tem o Senhor, você é pleno e completo, porque a presença dele na sua vida te enche por completo. O que acontece é que a gente esquece. Tem algo que muitas vezes a gente fala, a gente faz, a gente celebra, a gente fica, celebra não, a gente se entristece com a ausência de alguém ou de algo, e não celebra a presença de quem está perto. A gente muitas vezes se entristece porque não tem algo, porque está faltando alguma coisa, porque não chegou um recurso, porque não tem isso, porque não tem aquilo. A gente esquece de falar assim: ei, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Ainda que eu não tenha nada, mas o Senhor é a minha porção. O Senhor é o meu sustento, o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu socorro, seguro, bem presente na hora da minha tribulação. É o Senhor, eu dependo de Ti, eu me lanço agora. Aquele falou: me lanço no estrado dos Seus pés, eu me prostro diante de Ti. E ele fala: se você fizer isso, se tiver, seguir a minha aliança, seguir os meus caminhos, abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus pobres. Ou seja, Deus vai dar provisão aonde você precisa, na área da sua vida que você precisa. Em que área que você precisa hoje? Emocional, sentimental, familiar, profissional. Deus fala assim: vou te dar pão, vou te dar sustento aonde você está pobre. Na área que você mais carece, eu vou te sustentar, eu vou te fornecer alimento, porque eu sou Deus. Ei, Deus fornecia maná para aquele povo, maná vinha do céu, na porção certa, na proporção exata, nunca faltou nada para aquele povo. Ei, nunca vai faltar nada na sua vida, nunca vai faltar nada na sua vida. Não diga isso, não caia nesse engano. Deus é a sua porção, Deus supre cada necessidade, Deus supre cada ausência. Se você tem ausência paterna, Deus supre. Se você tem ausência materna, Deus supre. Se você tem ausência de amigo, Deus supre. Aleluia! Deus está ali o tempo todo, Ele fala: fartarei de pão os seus pobres. Você é minha morada, você é minha cidade,
visitarei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos exultarão. Ali farei brotar a força de Davi. Ei, Deus quer te dar uma força que você não tem. Porque a maior conquista que Davi fez não foi derrubar Golias. Não foi derrotar vários exércitos. Não. A maior conquista de Davi aos olhos de Deus foi Davi ter conquistado Jerusalém. Jerusalém, antes de Davi ter conquistado, lá em 1 Crônicas vai falar sobre isso, quem habitava naquela cidade era um povo chamado Jebuseus. Só que aí eles era uma fortaleza natural. Só que Deus escolheu Jerusalém. Deus escolheu o Monte Sião. E Davi falou assim: já que o Senhor escolheu, eu vou conquistá-la para o Senhor. Deus escolheu parte da sua vida que você precisa hoje derrotar essas fortalezas para entregar para o Senhor e falar assim: está aqui, ó, eu lutei junto contigo por ti, junto contigo por ti. Eu quero derrubar fortalezas da minha vida para entregar para o Senhor e falar assim: está aqui, o Senhor escolheu, o Senhor me chamou, o Senhor me fez fazer parte disso. Tem tantas áreas da minha vida e da sua vida que precisam ser entregues para o Senhor. Tem tantas fortalezas, áreas que você fala assim: aqui não, Deus, aqui sou eu, aqui é a minha parte, aqui eu quero do meu jeito. E Deus está falando assim: ei, só que eu já te pedi essa parte, já te pedi essa porção, e você precisa destituir aqueles que estão aí, para que eu habite nesse lugar. E a hora que eu habitar nessas áreas que estão carentes na sua vida, você vai ver o que eu posso fazer e o que eu posso modificar. Fica de pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu queria que você viesse aqui na frente. Eu queria que você viesse para cá. Eu queria que você desse alguns passos à frente. Vem para cá. Queria que você